Sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica, professor Jorge Jesus. Peço desculpa pelo ruído do fundo. Fim de semana, dia 31 de janeiro, e só para concluir a questão da Groenlândia, qual a ligação Groenlândia, Venezuela e Irão. Em relação à Groenlândia, para acrescentar ao episódio anterior, há aqui aspectos militares de enorme importância que não têm sido refletidos nos órgãos de comunicação tradicional, nomeadamente nas televisões. Primeiro, sabem quantas bases militares a Rússia tem no Ártico? Quantas bases militares? Parece que não tem grande importância, não é? Mas tem. A Rússia tem 20 bases militares. Não são 3 nem 4, são 20 bases militares. E, como sabem, tudo ali muito próximo também da própria Groenlândia. Depois, em relação a algo que é muito importante para fazer uma vigilância, para manter a segurança, etc., daquela região, que são os navios militares quebra-gelo. Quantos é que o Ocidente, a OTAN, tem os Estados Unidos? Pois é. De facto, a Noruega é aquele que tem mais. A Noruega tem 11 navios militares quebra-gelo. Os Estados Unidos têm apenas 6. Esta é a verdade. Mas será pouco ou muito? É só sabermos quantos é que a Rússia tem. E a Rússia tem, neste momento, 50 navios quebra-gelo, 11 nucleares. Portanto, estão a ver a importância estratégica que a própria Rússia dá ao Ártico. Importa também dizer, reforçar o que falei no episódio anterior, é que, de facto, navios militares e chineses há muito que andam a navegar por ali, ao contrário também do que têm dito. Inclusive, a própria China, também como disse no episódio anterior, quis comprar a base militar norte-americana, que foi construída no tempo da Segunda Guerra Mundial. Por acaso o negócio acabou por não se concretizar. Portanto, estes dados fazem toda a diferença. Só para concluir em relação à Groenlândia, porque temos o outro episódio, que, como eu já disse, é que, do ponto de vista técnico, o dombo de ouro, que é a tal proteção idêntica àquela de Israel, e que agora, do ponto de vista da evolução da inteligência artificial e do ponto de vista todo tecnológico, é possível fazer também essa proteção sobre um território bem maior, que é os Estados Unidos, e tecnicamente ele, portanto, tem sentido ser instalado a uma certa distância, e essa distância é da Groenlândia, que curiosamente está muito próximo dos próprios Estados Unidos, do próprio Canadá, e portanto também há aqui um aspecto técnico de enorme importância, para além do económico que eu já referi no outro episódio. Bom, isto em relação à questão da Groenlândia, que eu acho que faz toda a diferença também ter estes dados para refletirmos de uma forma séria o porquê que o futuro passa muito ali pela Groenlândia, para não falar também dos data centers, o porquê de ser num país gélido, não é? Também expliquei no outro episódio. E o que é que isto tem a ver agora? Isto é com a Venezuela, com o Irão. Sobretudo, estamos a falar do ponto de vista geopolítico e estratégico dos Estados Unidos. E que a Europa não tem gente competente para acompanhar, e ainda por cima está a cometer um erro gravíssimo de não demonstrar lealdade a um país que, para todos os efeitos, é o nosso aliado natural, não é certamente a comunista China ou outro qualquer. Bom, a questão do Irão. Eu creio que o ataque ao Irão, todos falam que o ataque ao Irão poderá ocorrer por causa da força militar que ali está a caminho, que praticamente já está no Golfo Pérsico. São observações um bocado curtas, não é? Por parte das televisões. Importa ver outros porquês. O eventual ataque norte-americano é porque esta é uma janela de oportunidade que depois pode não acontecer mais. Porquê? Nós neste momento temos navios russos e chineses a caminho do Golfo Pérsico. Dizem que é para um exercício militar, mas eu creio que não. Eu creio que quando estes navios de guerra russos e chineses chegarem ao Golfo Pérsico, vão ficar lá ad eterno. Isto é, vão ficar lá para assegurar a defesa do Irão e para assegurar a defesa dos interesses económico-financeiros chineses e russos, nomeadamente da China, que é o petróleo, e é aqui que liga com a Venezuela. Mas já lá vamos. Vamos só perceber o porquê deste ataque iminente do Irão. Portanto, temos esse facto. E, portanto, os Estados Unidos têm que intervir. Ainda temos um facto que vem
daqui a 3 semanas, que é o início do Ramadão, que obviamente os Estados Unidos também não vai poder fazer esse ataque, ou não deverá fazer esse ataque, na altura do Ramadão. Portanto, necessariamente, a intervenção no Irão terá que ser feita agora. Porque eu creio que os serviços de informação norte-americanos devem saber que estas forças militares, estes navios de guerra chineses e russos, não é para um exercício militar, mas é para passarem a ficar lá permanentemente. E ficando lá permanentemente, obviamente, que acaba a janela de oportunidade de impedir que o Irão venha a ter uma arma nuclear, de impedir que o número mais assustador que eu vi não é nem 30 nem 40 mil pessoas assassinadas nos últimos dias no Irão pela Guarda Revolucionária, mas mais de 80 mil pessoas. Portanto, é um número verdadeiramente gigantesco. E, portanto, por fim, cereja em cima do bolo, ou como último argumento, a questão da própria credibilidade norte-americana, que neste momento está a 200% e que não creio que seria bom os Estados Unidos não manter, digamos, a pressão alta, não é? Por fim, não menos importante, e tem a ver com a questão estratégica dos Estados Unidos, e aqui é falando também da Venezuela, que eu já expliquei num dos episódios da Venezuela, a importância do Irão também para a China. Depois da Venezuela, se os Estados Unidos conseguirem mudar o regime da Venezuela, o regime do Irão, nós vamos ter aqui uma situação ainda muito mais complicada para a própria China. Volto a lembrar aqui que a China importa 70% do petróleo que ela necessita como pão para a boca. Passa a expressão, 70%. E, portanto, o Irão tem aqui um peso determinante para manter todo este fulgor da China. Se o Irão passa para a mão dos Estados Unidos, enfim, creio que a partir daqui a China, nas próximas décadas, terá graves problemas, ou pelo menos a sua tentativa de ser um novo poder do mundo ficará em causa. E por isso, estes navios russos e chineses estão-se a deslocar para lá, e como eu digo, não é para um exercício militar, esse é o argumento, mas é para ficar por lá, e isto tem, como eu já referi há bocado, problemas para o mundo, que é o Irão restabelecer todo o seu projeto nuclear. E, portanto, eu creio que esta justificação para dizer então que os Estados Unidos assim consegue, controlando o Irão e já tendo controlado a Venezuela, as maiores reservas confirmadas de petróleo, portanto os Estados Unidos faz 3 em 1, Groenlândia, Venezuela e Irão, faz 3 em 1, que é o quê? Que é ter o controle do futuro do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, também a nível económico, ficando a China muito dependente do próprio Estados Unidos, que controlando a Venezuela e controlando o Irão, passam a ser os Estados Unidos, passam a ser, enfim, aqueles reguladores da energia que a China tanto precisa. E por isso, creio que nos próximos dias vamos assistir então a esta intervenção norte-americana no Irão. Não se esqueçam de subscrever o canal, não pagam nada por isso, é só ativar aí o sininho e de partilhar. Obrigado.